Bom dia, pessoal. Bom, estamos aqui de novo para mais um vídeo. Uma vídeo explicação aí das análises. Desculpa o horário que eu vou mandar, né, para quem for ver de manhãzinha. Realmente acabou ficando enrolado aqui no dia a dia e aí só tem tempo para fazer esse material à noite, aí passa na madrugada. Bom, para a gente não se estender muito, vamos falar de goleiro. A gente tem bastante opção de goleiro nessa rodada. A gente procurou escolher os melhores em função de defesa difícil e também de segurança, tá? Vou falar aqui dos goleiros que a gente não escolheu. A gente está escolhendo João Ricardo, Marcelo Lomba e Santos. Eu vou explicar eles depois, mas vou escolher um pouco dos que a gente não escolheu. Bom, vamos começar aqui pelo goleiro do Bahia versus Sport. Sport cede uma pontuação considerável para goleiro. Nos últimos 5 jogos, essa pontuação é alta. Nos últimos 3, nem tanto. Não cede tanta defesa difícil e tem saldo de gol. Então, quem quiser arriscar aí no goleiro do Bahia, é uma boa, porque o Sport não costuma fazer gol. É um time que não costuma fazer gol, apesar de ter ganho na última rodada. Ganhou do Paraná também, que é um time muito fraco. Então, a chance de ter SG nesse jogo aqui e uma ou duas defesas difíceis, em função porque o Bahia ataca muito, é grande. Botafogo e Cruzeiro, você tem chance para os dois lados, tá? O Botafogo, o Cruzeiro cede muita defesa difícil, se você ver aqui, então ele chuta muito quando está fora de casa. O goleiro do Botafogo é o Saulo, é um goleiro bom. Se você olhar também o Botafogo do outro lado, também cede uma quantidade considerável, 16, então chuta também muito bem dentro de casa. Provavelmente, eu olhei a escalação prévia, o técnico do Botafogo vai manter ainda um pouco ofensivo, entretanto volta o Lindoso, né? E o Cruzeiro está sem o Arrascaeta, então eu não sei se vai ter tanto chute assim, até porque ainda está na dúvida se vai jogar o Raniel ou o Pirata, né? Então, chance para os dois lados, mas lembrando que apesar do Cruzeiro ter cedido um número considerável de saldo de gol, o Cruzeiro jogou bastante com time reserva, então acaba que isso impacta um pouco. Botafogo não cedeu tanto saldo de gol dentro de casa, então esse jogo aqui é uma incógnita, pode sair saldo de gol ou não. Então, tanto faz se eles escolherem o Fábio Saulo, não acho que seja o melhor da rodada, tá? E aí vamos lá direto agora pro que a gente já escolheu, tá? Bom, João Ricardo. João Ricardo a gente está escolhendo por defesa difícil. O Vasco, fora de casa, costuma fazer com que os goleiros trabalhem, né? Dependendo do time que pega. Então, se vocês olharem aqui nas últimas, o Vitor fez 3 defesas difíceis e segurou o saldo de gol, fazendo 14 pontos. O Atlético é um time que parte para cima, não tem uma defesa ali muito organizada, né? O meio-campo e uma defesa não é tão segura. E aí o Vasco se aproveita disso para chutar a gol. Já contra o Palmeiras, você vê que o Everton também fez 2 defesas difíceis, né? Nesse jogo, o Jailson acabou saindo, né? Se eu não me engano, não sei se foi ele que saiu ou se foi o Everton que saiu. Acho que o Jailson saiu para dar lugar para o Everton, fazendo também 2 defesas difíceis. Sidão tomou um gol, mas também teve uma defesa difícil. Marcelo Lomba, 3 defesas difíceis. E o Fábio, uma defesa difícil. Então, se tudo correr dentro do esperado, a gente está escolhendo o João Ricardo por defesa difícil. O Vasco deve fazer um ou dois chutes aí, fazendo que o João Ricardo trabalhe. E se o João Ricardo segurar o saldo de gol, a tendência é que faça aí de 11 a 14 pontos também. Marcelo Lomba. O Lomba a gente está escolhendo por saldo de gol e DD. E o Lomba é o nosso goleiro segurança da rodada. Por quê? O Flamengo está completamente desfalcado. O Flamengo está jogando sem 5 jogadores. Está sem Diego,
tá sem Hever, vai jogar com 2 volantes, ou seja, vai entrar o Pires da Mota e o Rômulo, tá sem Paquetá. Então, assim, o Flamengo que já não vem bem das pernas nos últimos jogos, acho que o Pará também vai jogar. Então, o Flamengo que já não vem bem da perna nos últimos jogos, joga super desfalcado contra o Inter, que está numa ascensão. Então, assim, provavelmente vai ser um jogo mais tranquilo pro Inter, porque não vai ter aquele ímpeto do meio-campo do Flamengo. Mas pode pintar uma ou duas defesas difíceis. Inter em casa defensivamente é muito forte, né? E aí, se a gente comparar aqui com os últimos jogos que o Flamengo teve, quando jogou contra o América Mineiro, o João Ricardo fez 2 defesas difíceis. Contra o Atlético Paranaense, fez 4 defesas difíceis, o Santos. Contra o Grêmio, não fez nenhuma defesa difícil, mas também o Grêmio é difícil furar a defesa. Contra o Santos, o Vanderlei fez uma defesa difícil. E contra o Palmeiras, o Jailson fez 2 defesas difíceis. Né? E o Jailson só pontuou mal porque acabou tomando um cartão vermelho. Se você somar mais 5, daria uns 5 pontos, né? Uns 4 pontos, alguma coisa aí na pontuação do Jailson, que também errou um passe, né? Enfim, isso acaba impactando um pouco. Então o Flamengo cede ali de 1 ou 2 defesas difíceis quando joga fora de casa. Então a tendência é que o Lomba fique ali com seus 8 pontos, podendo ficar com um pouco mais dependendo do ritmo do jogo. Né? Lomba é um goleiro muito, muito forte. No último jogo acabou pontuando super bem, fez 11 pontos, então muito seguro, então é segurança. O Santos é meio que o mesmo processo do Jandrei da última rodada. Sendo que o Santos ele é mais seguro, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, o Santos ele já tem 28 defesas difíceis, né? Total no campeonato. Já segurou 7 saldos de gols, tem uma média em casa de 4 e uma média fora de 6,1. Ou seja, a média do Santos fora de casa é maior do que dentro de casa. Tá? Então, quando ele é exigido, ele costuma aí, se não segura esse G, ele faz pelo menos aí para chegar nessa média em torno de 3 defesas difíceis. E aí, enfim, por que a gente está escolhendo? O Palmeiras é um time que chuta muito, vai com um time bem forte, né? Bem ofensivo, vai com Dudu, Borja e Bigode. Vai com Moisés no meio-campo também, que é um meio-campo bem ofensivo. Vai com as laterais titulares. Então, o ritmo de jogo, né, o volume de jogo ofensivo do Palmeiras vai ser bem grande. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o Palmeiras sempre cede de 2 a 3 defesas difíceis. Então, contra o Saulo, 9,5. Contra o Martin Silva o Martin Silva fez 4 com 2 defesas difíceis. Thiago Rodrigues fez 3 defesas difíceis, o Vitor fez só uma e o Diego Alves também fez 3 defesas difíceis. A questão do Palmeiras o Palmeiras é muito forte em casa. Então vocês veem aqui, ó, 2 gols, 1 gol, 3 gols, 3 gols, 1 gol. Então, é certo, o mais provável é que o Palmeiras faça gol, que o Atlético Paranaense perca esse saldo de gol. Então, o Santos é o goleiro mais arriscado, porque o João Ricardo talvez seja o arriscado médio, porque pega um Vasco, né, que também não está muito bem das pernas e é bem defensivamente. E o Atlético Paranaense é um time que está meio que se reencontrando. Então, a possibilidade do Santos mitar nessa rodada é grande. Porque se ele fizer umas 3 defesas difíceis, né, e ainda assim acabar segurando o saldo de gol, ele vai fazer uma pontuação incrível. Ou então pode fazer 3, 4 defesas difíceis e tomar um gol. Então faz uma pontuação aí também boa. Então é um goleiro para saldo de gol. Aliás, é um goleiro para defesa difícil, então é o mais arriscado, mas para quem quer realmente arriscar, é isso. E aí também tem os outros goleiros que eu já tinha falado, né? Que é o Fábio, que é o goleiro do Cruzeiro, é o goleiro do Botafogo, enfim. Aí vocês veem aí o que vocês acham melhor, mas acredito que dentre todos os goleiros, esses 3 aqui é que tem a possibilidade aí de irem bem na rodada e pontuar bem, tá? Bom, e aí
a gente vai falar de zagueiro, tá? Bom, zagueiro já é um pouco diferente. Zagueiro a gente não tem tantas opções assim. E aí a gente está escolhendo dois que tem de times que cedem bastante pontuação para zagueiro e roubada de bola, e dois mais seguros que sempre vêm pontuando bem e que realmente fazem a diferença no time. Então vamos lá. Os times que mais cedem aqui, o time que mais cede pontuação para zagueiro é o Sport jogando fora de casa, né? Pega um Bahia dentro de casa é bem forte, Sport fora de casa, além de ceder uma pontuação acima dos 5 em média para zagueiro. Então, se a gente está falando aí de dois zagueiros, são 10 pontos, então tem zagueiro que às vezes pontua melhor, né, pior, enfim. Então, é uma média bem alta para zagueiro. Além disso, o Sport é o time que mais cedeu roubada de bola para zagueiro, total de 51. E é o segundo time que mais cedeu saldo de gol fora de casa. Então, o Sport tem um potencial de saldo de gol e de roubada de bola. E aí, a gente olhando os zagueiros do Bahia, a gente tem o Thiago. Thiago é um zagueiro muito bom, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Então, vocês veem aqui que ele tem um gol, já teve 2 impedimentos e também teve 24 roubadas de bola. Já segurou 4 vezes o saldo de gol. A média em casa dele é 5,6, bem próxima ali da média do Sport. E aí o que é interessante, porque a gente já falou de pontuação cedida, já falou de saldo de gol, já falou de roubada de bola. E aí, quando você olha o jogo, os últimos zagueiros que enfrentaram o Sport, você vê o seguinte, que fica sempre nessa média ali entre 4 e 5, mas tem alguns que vão muito bem. E aí é interessante vocês olharem, por exemplo, o Carly fez 13 pontos, fez um gol e roubou uma bola. É meio que o perfil do Thiago. Gustavo Henrique, beleza. Léo Duarte não fez tanto bem. Chegamos no Hever. Um gol e uma roubada de bola. Perfil um pouco do Thiago. Aí você pega o Vitória, que distribuiu bastante roubada de bola, que foram 7 roubadas de bola quando jogou contra o Sport. É natural, porque contra um time mais fraco, a tendência é que o Sport vá mais para cima. Como aqui também contra o Ceará, se vocês perceberem, também teve bastante roubada de bola. Então, assim, o Bahia é um time muito forte, mas eu acredito que o Sport, a tendência é ir para cima. O interessante desse jogo também é que, em função da força de ataque e de defesa de cada time, o placar mais provável para esse jogo é 2-0. Então também é um jogo com grande probabilidade do Bahia impor um ritmo muito forte ofensivamente aí, tá? E aí a gente vai no segundo, que é o Antônio Carlos. Porque o Antônio Carlos, o segundo time que mais cede, na verdade o terceiro time que mais cede ponto para zagueiro é o Atlético Paranaense. O segundo é o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro ele não mantém essa pontuação cedida nos últimos 3 e 5 jogos. Ou seja, quando o Cruzeiro vem jogando com o time mais titular, ele acaba diminuindo essa pontuação. Então, provavelmente não segura SG. E o que dá essa pontuação é isso aqui, ó. O Cruzeiro é o segundo time que mais cede roubada de bola para zagueiro. Como eu acho que é um jogo que provavelmente é muito difícil o Botafogo segurar o saldo de gol, né? O Cruzeiro é um time bem ofensivo. Eu acredito que não consiga, que ele não consiga manter essa pontuação. Então, em função disso, a gente não olhou para o Cruzeiro. E aí a gente olha para o Atlético Paranaense. Quando a gente olha aqui no Atlético Paranaense, a gente vê que essa pontuação ela meio que se mantém. De 5 vai para 4,5 e volta para 5 aqui. O Atlético Paranaense não é um time que cede tanta roubada de bola, né? Se vocês olharem aqui, cedeu 30, é um médio, né? Tem amarelo aqui para vocês verem, mas é um time que cede muito saldo de gol. Na verdade, é o time que mais cedeu saldo de gol. E aí pega um Palmeiras que, vem bastante tempo sem tomar gol, e aí não tem como a gente não indicar o Antônio Carlos, que é um zagueiro seguro aí para a rodada. E além disso, também sobe bastante, costuma fazer seus golzinhos, então
Vocês olham bem aqui nos scouts que a pontuação ela varia ali de 4 a 8, né? Então, no geral, SG mais uma ou duas roubadas de bola. E aí pode ter a possibilidade também do Antônio Carlos acabar conseguindo fazer um golzinho aí de cabeça, tá? Bom, e aí a gente fala das duas seguranças, tá? Primeiro, se vocês olharem aqui nas pontuações cedidas e roubadas de bola, tanto o Inter, o jogo Inter e Flamengo, e Santos e Grêmio, não tem uma pontuação muito alta cedida por ambos os times. Só que a gente vê o seguinte, o Inter é o time que mais conquistou roubada de bola com zagueiro. E o Grêmio é o time visitante, o segundo time visitante que mais conquistou roubada de bola jogando fora. Então, por que é segurança? O Pedro Jeromel é menos seguro do que o Vitor Cuesta. Como eu falei lá nos goleiros, o Flamengo vai completamente desfalcado. Então, assim, a possibilidade de saldo de gol nesse jogo é enorme. O Flamengo já chegou a tomar gol de zagueiro, né? Então vocês até olham aqui, ó, com o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo chegou a fazer um gol. Então o Cuesta também aparece lá na frente, é o líder de roubada de bola, de zagueiro, né? Assim, já roubou 60 bolas. Então provavelmente o Flamengo, se tentar ir para frente, tá jogando com o Vitinho, com o Marlos Mariano, que são muito que costumam ir para frente. O Marlos, inclusive, ele perde bastante bola, né? Então, isso potencializa um pouco o Vitor Cuesta e a segurança aí da rodada em função do Flamengo tá desfalcado, tá bom? O Pedro Jeromel também é seguro, assim, o Grêmio é muito difícil de tomar gol, apesar do Grêmio estar indo talvez com um time misto. O Jeromel é um cara muito bom. Se vocês olharem a média dele em casa ou fora de casa, é praticamente a mesma. Então, por mais que tenha 2 jogos só, a gente está falando de uma média na casa de 8 pontos. Então, mesmo sem SG, ele consegue roubar 2 ou 3 bolas e aí e às vezes até roubar mais. Então, consegue ele, na verdade, roubar 3 ou 4 bolas, fazer ali sempre na casa dos 4, 5,5 sem SG. O Santos joga muito para frente, então vai exigir bastante da zaga do Grêmio. Então, se o Grêmio conseguir segurar o saldo de gol jogando fora de casa com o Santos, a possibilidade do Jeromel ir muito bem nessa rodada, porque a tendência é que seja bastante exigido. O Santos mudou bastante a forma de jogar com os jogadores novos, né, que chegaram, principalmente o Derlis Gonçalves, tá mais ofensivo, né? O Cuca tem esse ímpeto de botar o time para frente. Então, eu acho que o Jeromel também pode ser uma boa. Para quem quer segurança, o Vitor Cuesta tem que estar no time nessa rodada. E aí, quem quer arriscar um pouco, né? Quem quer sair um pouco do óbvio, eu indico o Thiago, porque acho que tem uma possibilidade muito grande aí dele segurar SG, fazer umas roubadinhas de bola e ainda fazer um golzinho, tá? Bom, vamos passar aqui para lateral. Lateral, já a gente está falando de laterais esquerdos. Estamos indicando 3. Igor, Sander e Reinaldo, tá? Aí vão me perguntar, Fernando, mas e o Ayrton Lucas? O Vitória não cede pontuação e tal. Beleza, o Vitória ele cede tanta pontuação, mas se vocês olharem aqui, o Vitória ele não cede tanto saldo de gol. É um time que costuma, pelo menos na metade dos jogos, fazer gol no seu adversário. O Fluminense não está com um time muito forte, também está com vários desfalques. Então, assim, eu acho arriscado escolher o Ayrton Lucas para essa rodada, apesar dele ser uma boa, se você olhar aqui a pontuação, e até também a roubada de bola, mas eu entendo que, assim, em função desse risco do saldo de gol, é mais arriscado você escolher o Ayrton Lucas para essa rodada. Mas o Ayrton Lucas ele joga muito bem,
O Fluminense está indo sem o Gilberto, então provavelmente vai explorar bastante o Ayrton Lucas. Está indo sem o Sornosa também, então perde o passe do meio campo, ainda não sabe quem vai entrar. Então provavelmente nesse jogo os laterais serão bem exigidos. E o Ayrton Lucas provavelmente vai ter um volume de jogo muito grande nesse jogo. Então assim, eu acho que é uma boa o Ayrton Lucas, eu acho que ele tende a ter uma pontuação boa, principalmente segurar SG, mas dentre as opções que a gente tem, ele sai da lista de indicação. E aí entram nomes que vocês talvez, alguns de vocês conhecem, e um nome aqui, uma novidade, que é o Igor, lateral do Paraná. Por que o Igor, lateral do Paraná? Se vocês olharem aqui, ó, o Paraná ele cede mais de 7 pontos, na verdade aqui 6,7, se a gente arredondar 7, então ele cede aí de 7 a 7,5 pontos para a lateral esquerdo. A gente vê aqui que não cede, no geral, não está cedendo tanta roubada de bola assim, mas eu vou explicar para vocês um negócio ali embaixo. E aqui vocês vão ver também que a diferença é que a Chapecoense cede bastante saldo de gol quando joga fora. Quando a gente dá um zoom nos laterais, a gente consegue enxergar que alguns jogos tiveram um pico de roubada de bola. Então, assim, contra o São Paulo, o Bruno Pérez, que é lateral, o Edmar, né, que é lateral esquerdo, ele teve você vai ver aqui que o Edmar, que é lateral esquerdo, ele teve uma assistência e manteve o saldo de gol com 3 roubadas de bola. Você vê aqui o Sander também com 3 roubadas de bola. Né? Você vê o Moisés com 3 roubadas de bola. Você vê o Norberto com 4 roubadas de bola. Então, você tem bastante roubada de bola. O Igor é um lateral que às vezes o pessoal não conhece porque está acostumado aí no outro lateral do Paraná. Mas o Igor ele tem 12 jogos e já tem 25 roubadas de bola. Ou seja, são 2 roubadas de bola no mínimo por jogo. E se vocês olharem o histórico do Igor, quem tiver curiosidade abra, em alguns jogos o Igor chegou a roubar 5 a 6 bolas. Principalmente contra times que cedem uma pontuação e cedem roubada de bola quando jogam fora. Por exemplo, o Corinthians. Vê lá depois a pontuação que o Igor fez contra o Corinthians, que foi uma pontuação muito boa. Então, como o Paraná pega uma Chapecoense com um grande índice de manter o saldo de gol e ainda tem esse potencial de roubada de bola para lateral esquerdo, a gente está indicando o Igor. Tá? E aí a gente vem para o Sander. O Sander é a mesma coisa. Se você olhar aqui, apesar do Sport tender a perder saldo de gol, o Bahia, olha a pontuação que o Bahia cede para a lateral esquerdo. Mais de 5 pontos nos últimos 3 jogos, isso a média sobe para 9. Por que sobe para 9? O Bahia, ele já cedeu 23 roubadas de bola para a lateral esquerda. É o terceiro time que mais cede roubada de bola. Apesar de não ceder muito saldo de gol, né? Cedeu só 3 até agora, jogando em casa, mas tem um potencial muito grande para a roubada de bola. O Sander, ele não tem o que falar das roubadas de bola dele. A média em casa dele é 6,8 e fora é 3,6, que dá mais ou menos aí 2 a 3 roubadas de bola. E se a gente for olhar aqui os jogos, vocês vão ver isso. Ó. Iago, 4 roubadas de bola. Vocês vão ver... cadê o outro aqui? Deixa eu pegar aqui. Vocês vão ver aqui, por exemplo, o Mantuan, 4 roubadas de bola. Então vocês vão ver que aqui sempre tem bastante roubada de bola para laterais aqui, para laterais esquerdo, quando joga contra o Bahia. Agora, volto a falar, o placar mais provável para esse jogo é 2 a 0 para o Bahia. Então a tendência é que perca o saldo de gol. Mas a gente tem que entender que o Sander pega de frente o Nino Paraíba, que está voltando de lesão, que também sobe muito. Então, assim, o Nino Paraíba deve subir muito, então deve ser uma boa disputa, tá?
E aqui por último a gente indica o Reinaldo. O Reinaldo não é por causa de pontuação cedida, não é por causa de scout. O Reinaldo é simplesmente porque ele vai de ponta. E aí, se o São Paulo conseguir segurar não tomar gol do Atlético Mineiro, a probabilidade do Reinaldo ir muito bem é muito grande. O Atlético Mineiro costuma tomar bastante gols ali dessa posição onde o Reinaldo joga, então é, e o São Paulo vai para cima, né? Vai jogar aí com uma linha ofensiva com Reinaldo, Nenê e Rojas, e ainda vai com Trellis de centroavante. Voltam os dois volantes, né? Titulares do São Paulo. Então, assim, vai com o time armado. Apesar do São Paulo costumar tomar gol fora de casa, em jogos que são mais difíceis ele entra mais concentrado e costuma manter. Apesar do placar mais provável estar aqui 1-1, a gente não pode deixar de falar do Reinaldo, porque tem um potencial grande, já começa com 5 pontos, já jogar avançado. Quando jogou aí contra o Corinthians fez uma boa pontuação. Apesar de contra o Fluminense não ter feito uma pontuação espetacular, fez ali seus 8 pontos. Se mantivesse o SG, ia ficar com 13, né? Mas o Reinaldo é sempre uma boa opção. Tá? Aqui de lateral esquerdo, as melhores opções elas estão com laterais direito. Eu acho que o Igor é uma boa aposta para quem quer sair do óbvio ou quem tá com pouca cartoleta. Eu acho que o Igor pode ir bem. Tá? E aí vocês analisem aí as outras opções que existem. Por exemplo, o América Mineiro cede muita pontuação, por exemplo. Mas eu não confio muito nos laterais do Vasco. Não são laterais muito bons. Né? O Corinthians também cede muita pontuação para lateral. Só que parece que o lateral esquerdo do Ceará, ele é um lateral reserva, ainda não sabe quem vai. Então, assim, por isso que a gente não fala aqui dos mais verdes, porque a gente não sabe também quem que joga ou também não confia no lateral do time adversário, tá? Bom, vamos falar agora de laterais direito, onde estão talvez as melhores opções da rodada. Mesma situação aqui, ó, falando de Corinthians, tá? Então, Corinthians cede muita pontuação para lateral direito também, mas é confiar no Ceará. Então, para quem quer tipo dar uma arriscada, talvez valha a pena ir com o lateral do Ceará, com o lateral direito. O Sport, ele cede também muita pontuação para lateral direito. O Nino Paraíba é uma boa, um bom nome para essa rodada. E aí eu só não coloquei ele aqui nas dicas porque a gente tem que trazer no máximo 4. Eu tô trazendo mais um lateral, que é o Reinaldo, porque eu não podia deixar de fora. Mas o Nino Paraíba tá voltando também tá voltando de lesão. A gente não sabe como que ele vai se comportar. Mas eu acho que o Nino Paraíba, para quem quiser ir com o Nino Paraíba, é uma ótima opção. Vocês veem aqui que o Sport cede uma pontuação média, uma roubada de bola média para quando joga fora de casa, mantém SG. O Nino Paraíba, ele tanto apoia bem quanto ele rouba a bola. Então, para mim, também é uma excelente rodada. Um excelente nome. Eu só não trouxe mesmo em função dessa questão de como que ele vai voltar. E aí, aqui meio que a questão do América Mineiro também não confiar tanto no Vasco. O Atlético Mineiro cede, mas eu não quero também, eu não sei se o jogo do São Paulo vai manter a SG, então foi o que eu falei lá com a questão do Reinaldo. E aí a gente chega nos melhores nomes. O primeiro é o Atlético Paranaense, que é o time que, apesar do São Paulo que apesar do Sport ter cedido mais pontuação para lateral direito no campeonato inteiro, o Atlético Paranaense é o segundo, e nos últimos 3 jogos e nos últimos 5 jogos, essa pontuação média ela sobe, ou seja, não só se manteve esse volume de jogo ali pelo lado direito do adversário, como num universo próximo, né, de 3 jogos, isso daí se manteve. Então, assim, acaba sendo o maior potencial, mais do que, inclusive, até o Sport,
que faz 8,5 e cai um pouquinho essa média, né? Talvez chegando ali no mesmo potencial do Corinthians, que estava em 7,4 e cresce nos jogos mais recentes, tá? E aí, voltando a falar, a gente não escolheu ninguém do Corinthians, do Ceará, justamente por não acreditar aí nos laterais do Ceará. E aí, assim, como o Atlético Paranaense cede muito ponto, cede bastante roubada de bola, é o time que mais cede roubada de bola, se vocês olharem aqui. O Palmeiras, por outro lado, é o segundo time que mais rouba bola na lateral direita, então também tem um enorme potencial. E o Atlético Paranaense é o time que mais cedeu saldo de gol jogando fora de casa. Então, o Marcos Rocha, ele entra aí como a melhor opção de lateral aí para a rodada. Se vocês olharem aqui os que jogaram contra, vocês vão perceber isso. A Samuel Xavier é lateral direito, tem 3 roubadas de bola. O Edilson é lateral direito, 4 roubadas de bola. E aí por aí vai, tá? Então vocês olhem aqui isso daí. Nos próximos materiais eu quero trazer aqui só os laterais direitos, tá? Eu tô trazendo todos os laterais porque a gente ainda não conseguiu qualificar certinho essa base, mas aí nas próximas a gente já tenta trazer, tá? Bom, placar mais provável é que o Palmeiras ganhe, então tendência de manter SG, tendência de alta roubada de bola. O Marcos Rocha, para mim, se ele realmente jogar, tem que estar lá, ou ele ou o Mike, né? Então tem que ver o que é. E aí entra mais uma opção do Inter, que é o Zeca. O Zeca entra de novo por questão de segurança. Flamengo desfalcado, dificilmente vai tirar o saldo de gol do Inter. O Inter é muito forte. E o Flamengo passa a jogar também muito pelo canto do campo, né? Explorando tanto o Marlos quanto o Vitinho. Joga sem os seus 2 principais meias, então provavelmente o Everton Ribeiro vai distribuir esse jogo aí pelas laterais, pelo lado de campo. E aí o Zeca nessa pode ir bem. O Flamengo é um time que costuma ceder bastante roubada de bola para a lateral direito. As pontuações não são tão altas porque em alguns momentos não se manteve o saldo de gol, mas para esse jogo a tendência é que o Flamengo não tenha muita força ofensiva e aí o Zeca pode fazer aí seus 8 pontos, 9 pontos, então também é uma opção segura para a rodada, tá bom? Bom, e aí passando aqui muito rápido para a gente falar dos meias. Bom, o Sport vai estar sempre aparecendo, né? Porque é um time que costuma perder quando joga fora, né? Não costuma vencer. Então é aqui o segundo time que mais cede pontuação para meia. Se vocês olharem aqui, isso daqui cresce nos últimos 3 jogos e nos últimos 5 jogos. O Sport é um time também que cede muita roubada de bola para meio campo e também leva muito gol de meia. Então todo esse perfil aqui que a gente está falando da linha do Sport, a gente tem que colocar o Zé Rafael. Acho que o Zé Rafael é uma das unanimidades da rodada. É um cara que vai para cima, que chuta, que rouba bola, que faz gol, que dá assistência, que sofre falta. Então, assim, se vocês olharem aqui com os jogos passados, vocês vão sempre ver aqui, por exemplo, o Luiz Fernando dando uma assistência com roubada de bola. Vão ver o Sanches, que é um meia mais ofensivo, com 2 roubadas de bola e alguns scouts positivos. Everton Ribeiro fazendo 20 pontos, Paquetá fazendo 12 pontos. Então, assim, é constante esse tipo de meia, esse perfil de meia do Zé Rafael ir bem contra o Sport. E aí, voltando a falar que o placar mais provável para esse jogo é 2-0, então provavelmente o Bahia deva ir para cima, então o Zé Rafael deve ser bem acionado. Moisés. Moisés às vezes decepciona a gente, mas o Moisés depende muito de onde ele joga. A tendência é que nesse jogo ele vá como meia de armação. Pelo que tá lá os prováveis, vai Moisés, Dudu, Bigode e Borra na frente como centroavante. E o Moisés, quando joga ali com esse meio de ligação, ele costuma ir bem, costuma dar bastante assistência, costuma chutar bastante, fazer muitos gols,
tá? O Atlético Paranaense acaba, no geral, cedendo algumas boas pontuações para esse tipo de meia. Então, se você pegar aqui, o Ricardinho teve 2 roubadas de bola, não é tão ofensivo o time do Ceará. O Corinthians, se você for pegar aqui o Pedrinho, fez ali seus 3 pontos alguma coisa, também com finalização defendida. Quando você vai para o Cruzeiro e você tem um meia que saiba distribuir mais o jogo, fazer gol, que é o Arrascaeta, essa pontuação chega a 14,5. O Robinho fez 9,5 com 2 assistências. Se vocês olharem aqui também, o Lindoso, que sobe bastante, fez um gol. Então, o Felipe Basto também fez um gol. Então, é muito perfil do Moisés. Moisés é um bom nome para essa rodada. E aí vai muito do que cada um acredita, né? Tem gente que não gosta muito do Moisés, tem sua birra com o Moisés. Mas eu acho que nessa composição aí que o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, ele pode ir bem. Lembrando que nos jogos que o Moisés começou nessa posição, o Filipão substituiu ele pelo Lucas Lima, ou no intervalo, ou ali no início do segundo tempo. Então a tendência de Moisés ser substituído pelo Lucas Lima é grande. Então é meio que um nome ali de um tempo de 45 minutos, né, mais 10 minutos do segundo tempo. Tá bom? Então, quem quiser apostar, Moisés é uma boa aposta aí. Bom, e aí a gente vai falar um pouco dos próximos meias, né? Os outros duas indicações que a gente tem. Patrick, por que o Patrick? O Patrick é a mesma questão de toda a indicação do Internacional. Como o Flamengo está desfalcado, o Patrick pode ganhar um ótimo volume de jogo, roubar bola, ou com assistência, ou com gol. Provavelmente o Patrick não joga mais avançado, então deve jogar mais na contenção. Então tem grande chance ali de fazer suas roubadas de bola, sair ali com mais ou menos 5 pontos. Os times que enfrentaram o Flamengo, geralmente os meias tiveram bastante roubada de bola, então você vê aqui Gerson Magrão com 2, Leandro Donizete com 3, contra o Atlético Paranaense, Bruno Guimarães com 3, Lúcio Gonçalves com 3, ainda teve o Wellington aqui com 4, contra o Grêmio, você teve ali no meio de campo o Tassiano com 3 roubadas de bola, contra o Santos você teve o Alisson com 3 roubadas de bola. Enfim, então você tem aí um potencial do Patrick roubar bastante bola nesse jogo e talvez ainda ter aí um apoio forte no ataque. Então o Patrick aí vale a opção mais em função opa, fugiu aqui. Mais em função desse desfalque do Flamengo. E aí tem um nome que vocês talvez não conheçam, Richarlison. Apesar da média dele não ser muito boa, Richarlison fez excelentes jogos, chegando a fazer 5, 6 pontos para um volante. E por quê? O Corinthians é um time que cede muita, muita roubada de bola. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Cede muita roubada de bola quando joga fora de casa. Tá? Aqui, ó, é o time que já cedeu mais roubada de bola, são 101. Né? O segundo é o Grêmio. É um número muito grande de roubada de bola cedida para volante. E aí, os meias que jogam contra o Corinthians, quem costuma ir muito bem são os volantes. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ver o seguinte. Ó, contra a Chapecoense, você pega aqui, ó, a Chapecoense teve vários volantes que entraram, mas você vê que teve para meio campo 2 roubadas de bola, na verdade 4. Contra o Fluminense, se a gente for fazer a quantidade de roubadas de bola, são 4, 6, 8 roubadas de bola para o meio campo do Fluminense. Contra o Vasco, você vai ver o Andrei com 9 roubadas de bola, um número bem, bem expressivo. Contra o São Paulo, você vai ver o Hudson com 8 roubadas de bola. E contra o Bahia, você vai ver o Zé Rafael com 6 roubadas de bola. Então, geralmente, contra times que tendem a ceder roubada de bola assim para meio campo, o Richarlison fez ali seus 6 pontos, roubando bastante bola. E aí, para quem tem curiosidade, pega o jogo que ele fez contra o Grêmio.
Então, para quem quer volante aí, apostar no volante do Ceará, o Richardson é um bom nome aí para essa rodada. E aí a gente vem com mais 2 volantes, né? O pessoal deve estar falando, pô, Pardal, você tá louco, você vai querer só volante. Mas os meias são muito difíceis de acertar, ainda mais para essa rodada na qual tá bem embolado ali o meio de campo. São times que não tem tanto potencial para atacar. Muitos meias estão fora, né? Em função de lesão ou em função da seleção. Então você perde bastante opção, né? Então e alguns times que são mais fortes ofensivamente não tem talvez um meia tão expressivo. Então os que tem aí, que tem a grande possibilidade é o Zé Rafael mesmo e o Moisés e o Patrick ali nesse meio tempo. O Andrei, ele tem tanto o Andrei quanto o Pires vamos focar aqui no Andrei. O Andrei, ele tem uma média fora de casa de 6,8. Se vocês olharem aqui os volantes que enfrentaram o América Mineiro dentro de casa, muitos roubaram muitas bolas. Então você vê ali o Coedjar com 3 roubadas de bola, só fez -1 porque tomou um cartão vermelho. E aí o Pires da Mota entrou no lugar dele, ainda roubou mais uma bola. Então, tipo, são 4 roubadas de bola no total para volante. Se você pegar o jogo contra o Fluminense, não teve muita coisa. Mas se você pegar aqui contra o Palmeiras, você já vai ver o Thiago Santos, Moisés e Bruno Henrique. Se você somar, dá 6 roubadas de bola. Contra o Inter, o Patrick teve 7 roubadas de bola. Contra a Chape, o Márcio Araújo teve 2 roubadas de bola. E aí vai um pouco da qualidade do volante. Então o André é um volante que tem muita qualidade, ele roda bastante o campo. Eu acho ele bem parecido dentro da comparação ali com o Patrick. Então eu acho que ele pode vir a roubar bastante bola de um América Mineiro, que provavelmente vai para cima. Opa, saiu aqui. Um América Mineiro que provavelmente vai para cima. E aí eu acho que ele agora está jogando de segundo volante, está jogando mais à frente. Então ele pode roubar a bola e também chegar ali mais à frente e dar uma assistência, como foi no jogo que ele deu uma assistência para o Max Lopes. Né? Então pode ser que ele também apareça ali na parte ofensiva. E o Pires da Mota, eu vou voltar aqui para vocês verem que o Inter, quando joga em casa, é o time que mais cedeu roubada de bola para meia, né? Então, apesar de não estar uma pontuação cedida aqui muito alta, você vê aqui que são 97 roubadas de bola cedidas. Então, quando a gente volta aqui para o Pires da Mota, o Flamengo vai jogar com 2 volantes. Geralmente, tá? Se você olhar aqui, quem vai bem, costuma ir bem, é o que fica mais atrás, né? É o primeiro volante. Então você vê que o Thiago Santos teve 12 roubadas de bola quando jogou contra o Inter. E aí você pode comparar o Palmeiras com o time do Flamengo, que acho que estão no mesmo nível. Se você pegar o Paraná, o Johnny teve 2 roubadas de bola. No Botafogo, o Matheus Fernandes e o Jean, 4 roubadas de bola cada um. Contra o Ceará, lembra lá do Richardson que eu tinha falado anteriormente? Pegou um time com potencial de fornecer roubada de bola. Ele fez 6,8 com 6 roubadas de bola e ainda tomou um amarelo. Ou seja, se não tomasse o amarelo ia fazer quase 9 pontos. O Andrei fez 3 roubadas de bola e o De Sábato, né, para quem conhece o De Sábato, que não é um exímio jogador, fez 8 roubadas de bola. Então eu estou colocando o Pires da Mota aqui, mas também tem a opção do Rômulo. Eu não sei quem vai fazer esse primeiro volante, mas o Pires da Mota é um volante conhecido por ter uma qualidade de passe bem boa. O Rômulo a gente não tem tanta informação, mas eu acho que a tendência é o Rômulo ir de primeiro volante e o Pires da Mota ir de segundo volante. Então eu até arrisco dizer que o Rômulo provavelmente tem o potencial de roubar mais bola. Mas pode ser que esse potencial seja dividido igual no jogo do Botafogo, aqui quando o Jean e o Matheus Fernandes meio que fizeram a mesma pontuação, com 4 roubadas de bola cada um. E aí eu indiquei o Pires da Mota pela qualidade no passe, ele erra pouco passe, são 4 jogos e ele errou só 4 passes, também só fez 5 faltas,
E nesses 4 jogos ele já roubou 9 bolas, ou seja, mais de 2 roubadas de bola por jogo. E isso não são jogos nem completos, né? Muitas vezes ele entrou no meio do jogo. Então acho que o Pires da Mota aí tem o maior potencial, tá? Bom, vamos para o último, mas não menos importante, os atacantes. Ali entrou da rodada 22, esquece ali. Eu tô me acostumando com essa vida de fazer vídeo, tá? Eu prometo que com o passar do tempo a gente vai melhorando. Bom, tá bem difícil de atacante para essa rodada, né? A gente tem um grande potencial nos zagueiros, laterais a gente tem um potencial bom. Meia, a gente tem um potencial médio, se você mesclar aí volante com jogador de frente. E atacante a gente tem uma certa dificuldade em função de algumas dúvidas e baixas que apareceram de última hora. Eu tô até insistindo em alguns nomes aqui que não estão prováveis, tá? Então tem que ser confirmado amanhã se realmente eles vão ou não vão. Mas, pra gente ir rápido, Vitória é um time que sempre toma gol fora de casa. Então por isso a gente está escolhendo o Everaldo. Era para ser o Pedro, né? Infelizmente o Pedro tá fora. E aí, se vocês compararem aqui, o Vitória já tomou 16 gols jogando fora de casa, um número muito expressivo. Ainda não se sabe quem vai no ataque do Fluminense. Tá o Everaldo e o Kaique como prováveis, o Kaique mais como centroavante. E aí eu escolhi o Everaldo por alguns números, mas também pode escolher o Kaique, porque tem números aqui que suportam. Então, se você for olhar aqui, ó, contra o Vitória, o Vitinho fez a melhor pontuação dele, joga ali pela esquerda. O Everton fez um gol, também cai pela esquerda. O PP fez um gol, também ele cai pela esquerda. O Cirino, se eu não me engano, também cai na esquerda, mas eu não sei se é o Cirino ou o Marcinho. Mas aí cada um fez um gol. E aí no Bahia, o Gilberto já é centroavante, né? O Pablo também fez gol, também é centroavante. E contra o São Paulo. E contra aqui não teve tanto. Nesse último jogo aqui não teve. Não teve nenhum scout aqui de gol, de assistência, enfim. Então, o Everaldo ele joga ali pela esquerda, né? Joga ali para cima, né? Então, é um atacante bem rápido. Teve pontuações bem baixas, né? Não teve também tantos jogos. Aqui tá total de 8 jogos, mas isso ele entra no meio do jogo, então não tem tanto jogo assim para confirmar uma média mais alta. Mas ou ele ou o Kaique tem um potencial aí de ir bem. Eu coloquei o Everaldo porque eu prefiro jogadores mais rápidos, que tendem a sofrer mais faltas ou partir para cima. O Kaique ele é mais centroavante e aí também depende muito de gol. E aí a gente não sabe se o Kaique realmente é bom ou não. E na verdade não sabe nem se o Kaique vai jogar. E também não sei se o Everaldo vai jogar. Porque pelas notícias o Marcelo Oliveira ainda não sabia. Tá? Coloquei aqui o Gilberto porque simplesmente o Sport cede uma pontuação muito boa também para atacante. 4 no campeonato inteiro em média, 4 pontos em média, subindo aí nos últimos 3 e 5 jogos para 5 pontos. O Sport ele cede muita finalização defendida, né? Se vocês forem ver aqui, já cedeu 20 jogando fora, quando joga fora de casa, e já tomou 7 gols de atacante. E aí quando você olha aqui os atacantes que meteram o gol no Sport, você vai ver o Aguirre, que é centroavante. No Santos, você vai ver que foi gol do Eduardo Sacha, que não é um centroavante, foi gol do Eduardo Sacha e do Rodrigo, mas o Gabriel também fez lá sua pontuação. No Flamengo, o Marlos foi bem, mas o Uribe, que fez a maior pontuação, é centroavante. Contra o Vitória, o Eric fez uma boa pontuação, não é tão centroavante assim, mas joga mais enfiado. E o Arthur, que é centroavante, fez gol também. Então, assim, o Gilberto é uma excelente opção para essa rodada. Ele não está como provável, porque ele está com uma conjuntivite.
E aí, provavelmente, quem entra no lugar dele é o Edgar Júnior, que eu acho que se o Gilberto não jogar, o Edgar Júnior acaba sendo uma boa opção também, apesar de não ter a mesma média, os mesmos scouts, mas é uma boa arriscar, principalmente num time do esporte que leva muito gol fora de casa. Flamengo, cara, mais uma vez, está desfalcado, o time do Inter jogando em casa, tá vindo de uma excelente fase. Flamengo, se vocês olharem, toma muito gol de centroavante, então aqui, Rafael Moura fez gol, Pablo fez gol, Jael fez gol, Gabriel fez gol, e o William aqui fez gol. E nesse jogo, se eu não me engano, o William jogou como centroavante, que entrou o Arthur, Dudu e o William jogou como centroavante. Então o Flamengo fora de casa está sempre tomando gol do Inter. O Jonathan Alves não está provável, ele está em dúvida entre ele e o Leandro Damião, mas eu li uma reportagem hoje que o Leandro Damião está voltando de lesão, então provavelmente o Jonathan Alves ele comece como titular e aí lá para os 20 minutos do segundo tempo, provavelmente entra o Damião. Vale pontuar o seguinte, apesar do Flamengo levar muito gol de centroavante, o Jonathan Alves é um atacante complicado. Ele faz bastante falta, ele tem bastante cartão amarelo. Então, assim, em 7 jogos ele já tem 4 cartões amarelos. Então, não sei se para esse jogo, que é um jogo talvez mais tranquilo para o Inter, se o Jonathan Alves vai acabar fazendo gol. E aí, se ele não fizer gol, provavelmente não vai ter um scout muito alto, uma pontuação muito alta. É um risco, mas pega um Flamengo que, se você olhar historicamente, costuma levar bastante gol de centroavante. Beleza. E aí a gente vai falar um pouco dos outros atacantes. Nico Lopes. Por quê? Porque apesar do Flamengo levar muito gol para centroavante, a gente vê aqui que em alguns momentos atacantes de lado de campo também foram bem. Que é o caso, Marcinho fez 11 pontos. Se vocês olharem aqui, o Marinho e o PP, Marinho com 17, PP com 7. O Rodrigo deu uma assistência e fazendo 5 pontos, tá? Então, assim, o Nico Lopes joga no lado direito do campo, muito ali próximo onde o Marinho joga, onde o Marcinho também costuma passar. É um atacante que tem uma média mais consolidada, tanto em casa quanto fora. É um atacante melhor, né, assim, no histórico do que o outro atacante do Inter. Costuma fazer gol, costuma dar assistência, costuma levar bastante falta. Eu acho que assim vai acabar indo muito para cima. Eu acho o Nico Lopes até uma melhor opção do que que eu esqueci o nome dele, que o Jonathan Alves. Então, acho que o Nico Lopes aí pode ser uma boa para essa rodada. Ou também o Potker, né? Tem um Potker aí, assim, são 3 atacantes bons, né? Tanto o Nico Lopes quanto o Potker e o Jonathan Alves. E aí, o potencial de sair gol de centroavante é grande, ainda mais que o Flamengo está indo sem o Hever. Mas os lados de campo também provavelmente vão bem. Raniel também não está provável, tá como dúvida. Eu acredito que ele vá para o jogo, porque o Mano só testou ele no último jogo. Eu acho que talvez vá mesmo jogar o Raniel. O Raniel é um atacante extremamente rápido. Pega um Botafogo que tem muito problema defensivo. Muito problema mesmo defensivo. E aí pode fazer a diferença para esse jogo, tá? O Botafogo vem de uma goleada. Como eu falei, pela composição do que o técnico montou para o time, vai jogar para frente, então vai dar muita brecha de contra-ataque ou até de se desorganizar e levar gol. Então o Raniel realmente, se jogar, o que tudo indica que deve jogar realmente, é uma excelente opção, tá? E por último, o Borja, né? O Borja, se vocês olharem aqui, o Atlético Paranaense, ele, quando pegou um time forte, com um centroavante forte, que foi o Cruzeiro com Barcos, tomou gol.
O Chiesa com o Botafogo também fez uma pontuação boa, então chutou bastante, teve finalização defendida e finalização para fora. E o Chiesa não é um cara que acerta muito no alvo, então assim, provavelmente teve bastante oportunidade de gol. E você vê que todos os atacantes aqui ou tiveram uma finalização defendida, uma finalização para fora, duas finalizações defendidas, uma finalização para fora. O Borja, ele é muito bom atacante, ele sabe finalizar muito bem, ele chuta muito bem. E aí eu acho que é uma excelente opção para um Atlético Paranaense que, apesar de estar vindo de uma boa fase, pega um Palmeiras que parece que se organizou, que se arrumou, que faz muito gol dentro de casa, faz de 2 a 3 gols dentro de casa. Já está subindo, já está chegando perto ali da liderança e vem para lutar para o título. Então o Borja, para mim, é um excelente centroavante, um excelente atacante para essa rodada. E tem outras duas opções do Palmeiras, tanto o Dudu quanto o William, também são boas opções. Apesar do Dudu não vir pontuando bem dentro de casa, talvez possa desencantar, e a questão de feeling, quem quer ir com o Dudu ou quem quer ir com o Bigode, é mais questão de feeling. Eu, pelos números, ao que tudo indica, é que o Borja vá bem, porque quando ele pegou times que tinham atacantes, bons atacantes, eles pontuaram bem e sempre cedeu muita finalização defendida e finalização para fora para esse tipo de atacante. Bom, então eu encerro aqui o vídeo, né, a vídeo explicação da análise. Espero que vocês tenham gostado, enfim, que possa ter esclarecido bastante. Eu acho que talvez essa rodada seja uma boa rodada para ir de 4-4-2, em função de poucas opções que tem no ataque e maiores opções que tem no meio campo, mas eu acho que também tem algumas boas opções para mesclar aí o time, e aí acho que os scouts vão ajudar a vocês a esclarecerem um pouco as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez e vamos para a rodada 23.